Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, voltamos ao nosso ensino da Palavra de Deus. Nesta oportunidade falamos sobre a segunda parte, sobre a doutrina do homem. E vamos orar a Deus, pedir a sua direção para nós estarmos discorrendo nesta aula. Curva a sua cabeça onde você estiver. Buscamos a face do nosso Senhor em oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, pedimos, meu Pai, a Tua bênção nesta oportunidade, a Tua direção. Senhor, te pedimos que o Teu Espírito venha nos esclarecer esta doutrina à luz da Tua Palavra, Pai querido. Pois assim, meu Pai, como salmista, ele salmodiou, dizendo que de uma forma terrível, Senhor, assim o Senhor formastes. Assim eu declaro, Senhor, nesta noite, e que o Senhor venha, meu Pai, nos ajudar a compreender, ó Deus, essa doutrina maravilhosa que é a do ser humano. Tudo isso eu te peço para o louvor e glória do Teu nome. Amém. Então nós falamos na aula passada sobre a criação do homem e a criação da mulher. Deus formou o homem do pó da terra, né? E a criação da mulher ali é a primeira cirurgia que existe, né? Então Deus dá aquela anestesia, o homem cai no sono e tira a costela. E nós falamos sobre o casamento indissolúvel, heterossexual e monogâmico. Também falamos sobre a onisciência de Deus ao criar o primeiro ser humano, que Deus já via toda a humanidade, inclusive o seu filho. E nesta oportunidade nós continuaremos falando agora sobre a natureza humana. O homem, preste bem atenção, o homem ele é composto de duas partes. Uma material, qual que é a parte material? O corpo. E outra imaterial, a alma e o espírito. Então o homem ele é composto de duas partes, uma material que é o corpo e a outra imaterial, a alma e o espírito. Dentro dessa questão, há três correntes de pensamentos, há três correntes teológicas de pensamento. O monismo, ou também conhecido como a visão holística, né? A palavra holística é como um todo, nós vamos explicar um pouco melhor. A dicotomia e a tricotomia, nós vamos falar um pouco de cada uma delas e vamos ver qual que se enquadra melhor a Bíblia Sagrada. E desde já eu já quero falar que o monismo ele é uma heresia. As visões mais aceitas é a dicotômica e a tricotômica. Nós da Assembleia de Deus aceitamos a visão tricotômica e daremos razão para isso. E nessa primeira oportunidade nós vamos começar a trabalhar um pouco sobre o monismo, o que ele seria, e vamos refutar isso à Bíblia Sagrada. A visão monista, ela é defendida por algumas seitas. Ela não é uma forma, que nem eu falei, certa de pensar e aceita pelas igrejas evangélicas. Entretanto, vamos primeiro analisar esse pensamento para depois nós poder entender os pontos que são contrários à Bíblia Sagrada. Os monistas, eles entendem que o homem não tem uma alma, mas que o homem é uma alma. A visão que eles têm do homem é uma visão holística, ou seja, que corpo, alma e espírito é um todo, ou seja, ele enxerga isso como um todo. Então, ou seja, holístico dá sentido, a visão por um todo. Então, eles vão falar que lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, se nós abrir a Bíblia Sagrada, eles vão pegar esse texto, Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então eles vão pegar esse texto e vão falar: vocês estão vendo? O homem ele não possui uma alma, o homem não possui uma parte material, mas o homem é constituído de uma única parte. Ou seja, que corpo, alma e espírito é a mesma coisa, porque o homem não tem uma alma, mas o homem ele é uma alma. É assim que eles ensinam, embasado só nesse texto. Mas quando nós vamos
para outras partes da Bíblia Sagrada, porque qual que é a regra? Se um texto ele está difícil em um texto, nós precisamos ir para outra parte das Escrituras, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então nós não podemos pegar um texto e analisar em detrimento de outro texto. Porque quando nós lemos a Bíblia Sagrada por um todo, nós vamos ver que se assim fosse, a Bíblia teria uma contradição. Porque outros textos da Bíblia vão mostrar que o homem ele possui uma parte imaterial. Então, o primeiro ponto que é contrário, nós vamos dar agora uma resposta bíblica, ou seja, que o homem, ele não, que eles vão falar, o homem não possui uma alma, ele é uma alma. Nós vamos entender que isso é errado. O primeiro, por que isso é errado? Porque o ser humano, o homem, ele possui uma parte material, o corpo, mas ele também possui uma parte imaterial, a alma e o espírito. Vamos ver em Mateus 10, 28, que o próprio Jesus mostrou que o homem ele possui uma alma. Mateus 10, 28 é um texto muito conhecido. E não tem mais os que matam o corpo, ele está falando da parte material. Não tem mais que mata o corpo, a parte material. Ele não pode matar a alma. Então, só com esse texto aqui, nós já conseguimos entender que corpo, alma e espírito não se trata da mesma coisa. Que o homem possui uma parte material, mas possui uma parte imaterial. Então, esse texto aqui já fica confuso para as seitas poder explicar. É claro que eles vão ter que fazer o quê? O famoso malabarismo. Mas Jesus já está falando. Então, perceba, não mata o corpo, parte material. E não pode matar a alma, parte material. Então, o ser humano ele possui uma alma. Então, a primeira razão, o primeiro motivo é que o ser humano ele possui uma parte material, mas ele também possui uma parte imaterial. O próprio Jesus acabou de falar. Outro texto, Gênesis 35, 18, vai mostrar que o homem ele possui uma parte imaterial. Gênesis 35, versículo 18. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas o seu pai o chamou de Benjamim. Perceba que aqui está falando da morte de Raquel. Perceba que quando a alma ela sai do corpo de Raquel, Raquel morre. O que nós vemos nesse texto? Parte material e parte imaterial. A parte material é a matéria, o corpo que morreu. E a parte material ela sai do corpo. Então mostrando aqui que o ser humano ele possui uma parte material e imaterial. Porque a palavra morte dá o sentido de separação. Então quando a pessoa morre, a alma juntamente com o espírito se separa do corpo e foi isso que aconteceu. Então o primeiro argumento, o ser humano possui uma parte material, mas uma imaterial. Ou seja, que corpo, alma e espírito não são a mesma coisa. Então, tem outros textos que nós poderíamos ter, vocês vão ter aí Filipenses capítulo 1, versículo 23, 24, e conforme os irmãos vão ler na Bíblia Sagrada, vocês vão encontrar diversos outros textos que mostram que o ser humano tem uma parte material e imaterial. E fica uma questão, porque as seitas que se diz ter a Bíblia, que se diz ler a Bíblia, se diz acreditar na Bíblia, eles não vão acreditar que o ser humano não tem uma parte material. Mas até, vamos dizer assim, na visão secular. Se você perguntar para uma pessoa que não é crente, que não professa nenhuma fé, você acredita que o ser humano tem uma alma? Acredito. Então, até uma pessoa que não se diz professar nenhuma fé, acredita que o ser humano tem uma parte material, né? Então, fica bastante confuso. Vamos lá para o segundo argumento. O segundo argumento que mostra que o ser humano ele não é uma alma, mas que ele possui uma alma, é que a palavra alma é uma palavra polissêmica, E no Antigo Testamento, ela aparece 780 vezes. A palavra alma é nephesh, ou neplesh. Mas eu acho que a pronúncia mais correta é neplesh. Deixa eu só pegar aqui minha colinha. Neplesh. Isso mesmo, neplesh. A palavra neplesh,
Como eu falei, ela é uma palavra polissêmica. Ou seja, essa palavra ela pode significar vida, ou seja, ela não tem um único significado, é esse sentido de polissêmico, ou seja, ela não tem um único significado. Ela pode significar vida, vamos lá ver, em Gênesis 1:30. Em Gênesis 1:30 essa palavra significa vida. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que a alma, perceba, alma, no hebraico é neplesh, a alma vivente. Ou seja, então essa palavra está significando vida, a alma vivente. Então nesse texto aí a palavra significa vida. Mas essa palavra neplesh, ela pode significar também pessoa. Vamos lá para Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. E o que nós estamos entendendo agora? Que é no mínimo não compreender o básico da Bíblia para ver que essa palavra ela não tem um único significado. Então nós precisamos olhar, que nem eu falei em outros textos, que você vai ver que essa palavra é uma palavra que tem uma gama de significado. 18:4. E eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também como a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ele não está falando da alma da parte material, mas está falando da alma no sentido pessoa, neplesh. Ou seja, tanto a alma do Pai como a alma do Filho é minha. É só ler o contexto que você vai ver que aqui o próprio Deus está falando de pessoa. Então nesse texto a palavra neplesh significa pessoa. E a palavra neplesh, além de significar alma, vida e pessoa, ela também significa garganta. Vamos lá para Salmos de número 69, o verso 3. Salmo 69, verso 3. Nós vamos ver que essa palavra ela significa garganta. Garganta. Estou cansado de clamar. Secou-me a garganta. Secou-me a garganta. Então essa palavra significa também garganta. E nós vamos ver que essa palavra também significa sangue, que é um dos textos que algumas das seitas, a saber, Testemunha de Jeová, gosta de usar. Levítico 17:14, essa palavra significa sangue. Eu os não trouxe, 17:14, eu estou no versículo errado, 17:14. Porquanto é a alma de toda a carne, o seu sangue pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comereis sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será extirpado. E por que está proibindo? Deus está proibido. E nesse sentido aqui, a palavra ela ganha o sentido de vida. Eles vão falar, não pode doar sangue e tudo mais. Isso é outro contexto. Mas o sangue é essencial à vida. E no sangue está a vida. Se uma pessoa perder o sangue, logo ela vai morrer. Então por isso que está falando que a alma está no sangue. Não está falando que quando a pessoa perde o sangue, ela está perdendo a sua alma. Mas se alguém perder o sangue, essa pessoa morre. Porque, olha que interessante, se nós for pegar essa palavra sangue e falar que quando uma pessoa perde o sangue, ela está perdendo a sua alma. Jesus ele disse, a minha alma está angustiada até a morte. Agora troque a palavra alma por sangue. Jesus ia falar, o meu sangue está angustiado até a morte? Então é forçar o texto, é forçar o que o texto não diz. Então nós vimos que essa palavra significa garganta, vida, sangue, significa pessoa também. E o que determina o sentido da palavra? O que determina o sentido da palavra é o contexto. Se você ler lá em Êxodo capítulo 1, versículo 5, está escrito essa mesma palavra, mas vamos fazer outro trocadilho aqui, substituir uma palavra por outra. Êxodo capítulo 1, versículo 5, é o que está escrito: todas as almas, pois que procederam da coxa de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Quando está falando alma aqui, está falando de pessoa. Não está falando, é só você trocar. Não está falando de um grupo de almas que saíram andando até o Egito, mas está falando de um grupo de pessoas, a família de José, que foi até o Egito.
Então, dessa forma, nós entendemos que a palavra alma, nem todas as vezes ela quer significar a parte material. Nós vimos que ela tem vários significados. E dessa forma, quando Deus ele criou o homem passou a ser alma vivente. Significa que o homem ele passou a ter vida. Não é que o homem ele é uma alma, mas quando a Bíblia fala que o homem passou a ser uma alma vivente, significa que ele passou a ter vida através do sopro divino. E se nós olharmos agora para Zacarias, capítulo 12, versículo 1, nós vamos ver que lá em Gênesis, quando Deus ele cria o homem com o corpo material, ele também cria a parte material. Olha o que está escrito: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala ao Senhor que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Isso mostra claramente que o homem ele tem uma parte imaterial. Então o que nós vimos nesse segundo argumento? Nós vimos que a palavra alma, ela não significa somente a parte material, que no hebraico essa palavra é uma palavra polissêmica, e que lá em Gênesis, quando a Bíblia fala que o homem passou a ser alma vivente, significa que ele passou a ter vida, e que ainda lá em Gênesis, quando Deus ele cria o homem, ele fez a parte material, e a parte material que corrobora o texto de Zacarias. E o terceiro motivo é que quando a pessoa morre, eles vão falar que dessa forma que o homem ele não é uma alma, mas que o homem não tem uma alma, mas ele é uma alma. Quando a pessoa morre, ela deixa de existir. É que eles vão falar o sono da alma. Eles querem no aniquilacionismo. Fica estranho que eles falam que quando a pessoa morre, ela deixa de existir. Só vai voltar no juízo final. Só vai voltar no juízo final. Então vamos ver algumas coisas. Nós encontramos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, os que dormem no Senhor. E eles vão pegar esse texto e vão falar aí, ó, tá vendo? Como o homem ele não possui uma alma, e como a alma ela não fica consciente após a morte, porque Paulo está falando os que dormem no Senhor. Mas nós precisamos entender o que significa essa expressão, os que dormem no Senhor. Essa expressão dos que dormem no Senhor, ao que parece nesse texto, nós podemos dar uma explicação, que é um eufemismo. O que é um eufemismo? É você suavizar uma notícia ruim, né? Alguém morreu, essa pessoa passou dessa por uma melhor. Isso é um eufemismo. Você está suavizando. Tenho certeza que todo mundo já ouviu isso. Essa pessoa morreu, não, ela passou dessa por uma melhor. Então o que Paulo está falando? Os que dormem no Senhor, ou seja, está usando uma figura de linguagem. Ou podemos tratar esse texto também da seguinte interpretação, que o que dorme é o corpo. É o corpo que dorme. E que no momento da morte, é o corpo que fica inerte. Porque a alma ela sai do corpo. E quando a alma sai do corpo, o corpo fica inerte. Então o que está descansando é o corpo. Porque a alma ela fica em plena consciência. Nós já vimos o texto de Gênesis capítulo 35, versículo 18, que a alma de Raquel deixou ela e ela morreu. Então o que dorme, o que fica descansando é o corpo, mas a alma ela é consciente. Vamos lá ver? Eu vou deixar para os irmãos ler Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31. Nós vemos ali a história do rico e Lázaro, que quando eles morreram, o rico estava consciente no Hades e Lázaro estava consciente no seio de Abraão. Isso mostra que o ser humano tem uma parte material e que nós descartamos a ideia de sono da alma, ou seja, que o ser humano fica dormindo e só vai ressuscitar naquele grande dia. Porque esse texto mostra claramente que após o rico morrer e após Lázaro morrer, eles estavam conscientes. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, mais um texto que mostra que, além do ser humano ter uma parte material, a alma ela é consciente. 6:9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por testemunho que deram. E o que essas almas estavam fazendo? Versículo 10. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue e dos que habitam sobre a terra? Então o que eles vão falar? Que quando o ser humano morre,
Como ele não tem uma alma, mas ele é uma alma, ou seja, eles deixam de existir e só vai ressuscitar naquele grande dia. Nós já vimos que isso é mentira, que o ser humano ele possui a parte material e imaterial, mas nós vemos o que é que as almas, aonde debaixo do altar de Deus, o que elas estão fazendo? Elas estão clamando, e se elas estão clamando, elas estão conscientes. E é interessante que eles estão pedindo vingança. Vingança pelos que os mataram, vingança pelos que os decolaram. Isso mostra que a alma ela tem uma consciência, que quando o ser humano morre, o que dorme é o corpo, o que está descansando é o corpo, o que está na inerte é o corpo, mas a alma ela está consciente, a alma do justo com Deus e a alma do ímpio está no Hades, assim como ensina Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31. Com isso queremos dizer que essa visão monista, ela é uma heresia. Muito bem, então vamos entender um pouco sobre a visão dicotômica. A visão dicotômica e a tricotômica, elas são mais aceitas dentro da ortodoxia cristã. A visão dicotômica, ela entende que o ser humano ele possui uma parte material, que é o corpo, e uma parte material, alma e espírito. E só que eles entendem que alma e espírito é a mesma coisa. Devido ao fato de alguns textos falar, às vezes alma, alguns textos falar espírito, eles vão falar, então alma e espírito é a mesma coisa, não são duas coisas distintas. Então a visão dicotômica dá isso, duas, ou seja, o ser humano a parte material, o corpo, e a parte material, alma e espírito. Então eles não vão fazer a divisão entre alma e espírito. Eles vão entender que alma e espírito é a mesma coisa, que quando a Bíblia se fala, está falando de espírito, está falando da alma, e quando a Bíblia está falando da alma, está falando de espírito, que essas palavras são termos intercambiáveis. Então essa é a visão dicotômica. A visão tricotômica, que é a visão que nem eu falei no começo, que é a visão da Assembleia de Deus, é a posição que nós adotamos. Nós entendemos que o ser humano ele é composto de duas partes, a parte material, estou falando de composição agora, parte material, o corpo, e a parte imaterial, alma e espírito. A visão tricotômica, ela entende que o homem é dividido em três partes, composição, duas, material e imaterial, e divisão, três, que isso fique bem entendido. Dividido em três partes, corpo, alma e espírito. Ou seja, então eles creem que corpo, alma e espírito são três partes diferentes. E nós encontramos essa tríplice divisão onde? Na Bíblia Sagrada. Vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo. Três partes. Então, para nós dentro da Assembleia, fica muito claro entender que o ser humano ele é dividido em três partes. Corpo, alma e espírito. Mais um texto, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Perceba onde que ela vai? E penetra até a divisão da alma e do espírito. Então a palavra de Deus ela é tão poderosa que ela consegue dividir entre alma e espírito. Dessa forma, nós entendemos que o ser humano ele é dividido em três partes, corpo, alma e espírito. Mas talvez vocês perguntem, aonde começa a alma e aonde termina o espírito? Nós não sabemos. Somente a palavra de Deus consegue chegar a essa divisão. Isso é um mistério, assim como a Trindade é um mistério, assim como a dupla natureza de Jesus Cristo é um mistério. E Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, as coisas reveladas são para o homem e seus filhos, e as encobertas são para Deus. Dessa forma, entendendo que o homem ele é dividido em três partes, nós vamos entender agora a função de cada uma dessas partes. Primeiro, vamos entender a função do corpo. O corpo humano é um involucro da alma e do espírito. Ou seja, vamos pensar no exemplo, um bombom. O que tem por fora é a embalagem, mas por dentro tem o chocolate. Então, o corpo humano é essa parte de fora
para os irmãos poderem entender do bombom para ficar de uma forma bem clara. Ou seja, então o corpo humano é o involucro da alma e do espírito. É a parte física, é o homem exterior. Então o corpo humano é isso, ou seja, a parte física é o homem exterior. Então nós descartamos o pensamento de que o corpo humano é a prisão da alma. Ou seja, os filósofos eles acreditavam nisso. Ou seja, que o corpo é a prisão da alma. Os gnósticos acreditavam isso, que o corpo humano é a prisão da alma. Dessa forma, eles acreditavam que você podia pecar. Porque você pecando, você ia se libertar desse corpo, ou seja, sua alma ia ser liberta. Então nós descartamos essa visão que o corpo é a prisão da alma. O corpo não é a prisão da alma. O nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus, assim como ensina Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. E não sabeis vós que sou templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então Deus nos deu um corpo físico para nós vivermos nesse mundo que é matéria. E o nosso corpo, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, ele passa a ser a habitação do Espírito Santo de Deus. É por isso que precisamos nos santificar. É por isso que precisamos andar em santidade, em comunhão com Deus. É por isso que nós precisamos também cuidar do nosso corpo. Precisamos cuidar sim, porque está escrito: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O versículo 17 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Então nós precisamos, irmãos, inclusive também cuidar da nossa saúde. Nós precisamos disso, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Então o nosso corpo é o homem exterior, é a parte física. Agora vamos entender um pouco sobre a nossa alma. A alma é a parte imaterial. E antes de nós entendermos a função da alma, nós vamos entender sobre 3 interpretações sobre a origem da alma. E é bom que se diga que a origem da alma, ela está em Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7. É claro que a nossa origem ela está em Deus, mas tem 3 pensamentos também que vão falar sobre a origem da alma. O primeiro pensamento é o pré-existencialismo. O porquê nós vamos falar isso? Porque o primeiro ser humano Deus criou e colocou a alma nele. A alma juntamente com o espírito, assim como nós vimos Zacarias capítulo 12, versículo 1, o próprio texto de Gênesis capítulo 12, versículo 7, mas os outros seres humanos que vieram com a reprodução, através do relacionamento, da geração. Quando é que essa alma ela passa a habitar nele? Quando essa alma passa a existir? Então é isso que nós vamos ver agora. A primeira posição é o pré-existencialismo. Ia dar para os irmãos ter alguma ideia. Existencialismo. O pré-existencialismo. O pré-existencialismo, o que é essa visão? Ela é defendida por muitos filósofos, entre eles Platão e outros tantos que viveram no seu tempo, que foram contemporâneos. E o que eles vão defender, né? Platão ele foi o que mais propagou essa teoria. O que eles vão entender? Eles ensinam que a alma é pré-existente. Pré-existencialismo. Então eles vão crer que a alma é pré-existente. E ela possui, além de ser a alma ser pré-existente, a alma ela possui um caráter divino. Então eles vão falar que a alma ela não é somente imortal, mas ela faz parte do mundo eterno, ou seja, ela sempre existiu. Nesse caso, nega-se que a origem da alma está em Deus ou nos pais no momento da fecundação. E essa visão é uma visão que é contrária à Bíblia. Se nós lermos Gênesis 1:26, do 1:26, 27, 2:7, inclusive a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que a origem do ser humano, a origem da alma, ela está em Deus. Agora nós vamos ver o criacionismo.
O que o criacionismo eles vão defender? Essa linha de pensamento, né, diz que Deus ele cria uma alma diariamente para cada indivíduo. Ou seja, que toda hora Deus está criando uma alma. Entende que apesar de cada ser humano ser gerado pelos seus pais de uma forma natural, a alma ela é sobrenaturalmente criada por Deus. Ou seja, eles creem que a partir do momento que o feto ele começa a desenvolver ali no útero da mãe, ali Deus está criando uma alma. Ou seja, toda hora e todo momento Deus está criando uma alma, né? Ou seja, de uma forma sobrenatural. Então, todo momento Deus está criando uma alma. É a visão criacionismo. Embora não seja uma visão herética, porque a Bíblia ela se cala quanto a isso, mas é uma teoria que se tem. Eu procuro ficar com o traducionismo, que é a visão mais aceita, ou traducianismo. Essa teoria ela nega o pré-existencialismo e ela também nega o criacionismo, né? Acredita-se que o processo natural de fecundação é a partir do momento que a criança ela começa a ser gerada, a alma também. Ou seja, então a diferença entre o criacionismo e o traducionismo, o criacionismo diz que no momento que a criança ela começa a ser gerada, Deus ele cria uma alma. O traducionismo vai falar não, que Deus ele já adotou os pais, que a partir do momento ali da concepção, quando a criança ela já começa a ser gerada, o próprio Deus já colocou isso nos pais para que nesse momento a criança ela já venha a ser gerada com a alma juntamente com o espírito. Então há essa pequena diferença entre uma posição e entre a outra. E agora nós vamos ver a função da alma. A alma ela comunica-se com o mundo físico por intermédio do corpo. A alma é a sede das nossas emoções. Salmos 86, Salmos de número 86, o versículo 4 está escrito: alegra a alma do teu servo. Perceba, alegra a alma do teu servo. Então a alma é a sede das nossas emoções. Perceba que o próprio salmista também vai falar, né? Por que está batida, ó minha alma? Então o que entristece sempre a nossa alma. E é claro que isso resplandece no nosso corpo físico, porque se nós estamos tristes, nós vamos estar com uma cara cabisbaixa. Então a alma é a sede das nossas emoções, dos nossos desejos bons e dos nossos desejos ruins. Vamos lá ler Eclesiastes capítulo 6, versículo 2. Eclesiastes capítulo 6, versículo 2. Olha o que está escrito: um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda e honra, nada lhe falta, de tudo quanto a sua alma deseja. Vamos lá ler em Provérbios 21 também. Eu explico 21:10. Provérbios 21:10. Está escrito: a alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Ou seja, então a alma ela também está armazenada os desejos bons e os desejos ruins. Perceba que o texto nós estamos falando alegra, no outro texto a alma do ímpio deseja aquilo que é mal. Então a alma também é a sede dos desejos, na nossa alma que está o nosso intelecto, a nosso apetite, a nossa vontade. Então tudo isso está na nossa alma e é através dela que nós interagimos com o mundo, através do corpo nós interagimos com o mundo físico. E o espírito ele está dentro do corpo, juntamente com a alma, e eles são inseparáveis, e é através do nosso espírito que nós mantemos uma relação com Deus. João 4:24, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, é um texto que fala claramente sobre isso. Está escrito: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Deus, por ser um ser espiritual, colocou no ser humano um espírito, e é através do nosso espírito que nós mantemos contato com Deus, essa relação. É por isso que uma pessoa, quando ela não está em Deus, ela sente necessidade de adorar, seja para uma pedra, para um pedaço de árvore, seja para o que for, porque ela tem um espírito. E o nosso espírito ele nos leva a adorar. Quando nós não adoramos o Deus verdadeiro, nós buscamos essa adoração em outro Deus. Vamos lá ler também Romanos 8:16.
Há um texto muito interessante. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, então há essa relação. E como que nós mantemos essa relação com Deus? Através do nosso espírito, porque nós temos um espírito. E é através do nosso espírito que também nós mantemos a nossa devoção. É o último texto que eu estarei lendo. 1 Coríntios 14:15. É através do nosso espírito que nós mantemos a nossa devoção. Que farei, pois? Orarei com o espírito, perceba bem, orarei com o espírito, mas orarei com entendimento. Cantarei com o quê? Com o espírito, mas também cantarei com entendimento. É através do nosso espírito que nós mantemos a nossa devoção e também a nossa adoração, porque o Pai procura que o adorem em espírito e em verdade. E agora um exercício rápido para fixar na mente. Lá no começo você explicou as suas palavras que o homem ele possui uma parte imaterial e uma parte material, e por que não devemos crer que o homem ele não é uma alma, mas que o homem ele não possui uma alma, mas ele é uma alma. Então você explique isso. E também você vai achar 2 textos sobre a função da alma. Eu falei que a alma também a sair do nosso apetite, do nosso intelecto e vontade, só que não tem textos. Mas que vocês acham na Bíblia Sagrada e que Deus em Cristo Jesus possa vos abençoar e leia a Bíblia todo dia e veja a diferença.